Mestre Jesus, mais uma vez pedimos o teu auxílio para que consigamos compreender o poder que temos diante das dificuldades que enfrentamos, sempre amparados pelo teu amor, pela tua luz, mas capazes de nos reerguer diante das dificuldades e capazes de continuar seguindo em frente. Que possamos perceber a tua presença ao nosso lado e que nunca desistamos, pois apesar dos obstáculos, todos nós somos merecedores e capazes de vencer. Obrigada, Mestre, que assim seja. Boa noite novamente a todos. Bom, continuando, o nosso curso Espiritismo Explica, hoje nós vamos conversar sobre vícios materiais e morais. Mas vamos começar do início, e do início mesmo, da nossa criação. Todos nós aqui, em algum momento, já devem, todos nós já ouvimos, em algum momento, que fomos criados puros e inocentes. Só que quando a gente escuta isso, que fomos criados puros e inocentes e nos deparamos com como estamos hoje, pode ser que essa visão não fique muito confortável, porque como Deus criaria seres puros e inocentes, e a sua criação teria chegado no nível em que estamos, Seres que cometem equívocos, que muitas vezes se machucam o próximo. Mas nós precisamos compreender o que é esse puro e inocente. Quando Deus nos criou, puros e inocentes, nós não éramos perfeitos, não fomos criados perfeitos. Esse puro e inocente, na verdade, seria simples e ignorantes. Nós, obviamente, fomos criados a partir da centelha divina. Então, temos toda a potencialidade para alcançar a perfeição. Mas não éramos e ainda não somos perfeitos. Então, todas as desvirtudes que durante a nossa jornada de crescimento nós acabamos desenvolvendo, elas não foram um retrocesso da nossa condição inicial. Na verdade, é uma construção, porque como fomos criados, simples e ignorantes, nós não tínhamos a vivência que temos hoje. Então, nós não éramos perfeitos e nos tornamos seres piores. Não, nós éramos seres, como vamos colocar, uma folha em branco, com toda a potencialidade para alcançar a perfeição, o amor incondicional que Deus tem por nós, mas uma folha em branco. E à medida em que nós vamos, caminhando nessa jornada de crescimento, nós vamos escrevendo a nossa história nesta folha em branco. E para isso, nós vivemos, em sociedade, vivemos, entre indivíduos que formam as famílias, que formam, as cidades, os países, o nosso planeta. Vivemos em grupos, onde temos a possibilidade de vivenciar várias situações que vão nos ensinar, como trabalhar esse amor, como construir este amor, que é o nosso principal objetivo, esse amor incondicional, construir essa moral que nós tanto desejamos. Nessa jornada de crescimento, nessa jornada de construção em que nós estamos escrevendo nessa folha em branco, que somos nós mesmos, nós acabamos, por diversas vezes, passando por algumas situações que nos trazem dor. E isso é normal, Essas ações são consequências das nossas escolhas e elas não são punições, são, na verdade, oportunidades de aprendizado, Levando em consideração a lei de causa e efeito, toda escolha tem uma consequência e essa consequência tem, dentro dela,
a oportunidade de aprendizado, para que você possa reavaliar as suas ações e fazer novas escolhas de uma forma mais adequada. Só que, quando nós vivenciamos essas situações que nos trazem dor, nós temos geralmente dois caminhos que nós podemos seguir. O primeiro caminho, que seria o ideal, seria justamente utilizar essa dor como uma ferramenta de aprendizado. Então, seria usar as consequências das nossas ações com o objetivo que elas têm, que é nos ensinar. Então, esse seria um dos caminhos que nós poderíamos tomar. Pegar toda essa situação que vivenciamos, desagradável, muitas vezes dolorida, e tentar aprender com ela, para fazer novas escolhas, para fazer escolhas melhores. Ou nós podemos buscar subterfúgios que aliviem momentaneamente essa dor. Só que aí existe uma diferença. Quando eu busco o aprendizado dentro do que eu vivencio, eu muitas vezes não vou conseguir um alívio imediato da dor que eu estou sentindo. Porque o aprendizado, ele não é conquistado de uma hora para outra, e a gente já aprendeu nisso, né? A gente já percebeu que o aprendizado é uma construção, que é gradual, que muitas vezes pode ser lenta. Então, quando eu busco o aprendizado dentro da dor que eu estou vivenciando, muitas vezes eu vou ainda sentir essa dor por um tempo, até que esse aprendizado ele se concretize. Quando eu busco um alívio imediato para essa dor, né, um subterfúgio para me esconder dessa dor, o que acontece? Eu consigo algo para o momento, eu consigo um alívio, né, como eu disse, imediato, só que eu não vou estar aprendendo com a dor, eu só vou estar mascarando essa dor. Então, nós temos aí, vamos resumir dessa forma, duas opções, o caminho A e o caminho B. Olhando na teoria, nós sabemos que o melhor caminho seria o caminho A, né? Já que reconhecemos o valor da lei de causa e efeito, compreendemos que as consequências das nossas ações têm como objetivo nos ensinar, tem como objetivo nos fazer mais fortes, nos fazer maiores dentro dessa nossa evolução moral, buscar o aprendizado seria o caminho ideal. Só que muitas vezes nós buscamos o caminho B. Não queremos sentir a dor. Não há nada de errado nisso e é natural isso. Mas já estamos no momento em que nós temos que refletir sobre o uso que nós fazemos desses subterfúgios. Porque esses subterfúgios, que trazem um alívio momentâneo e imediato, eles não vão nos trazer, pelo menos não da forma adequada e ideal, o aprendizado que aquela dor, que aquela situação estava me oportunizando. Óbvio que vai haver aprendizado se eu escolher esse caminho, mas vai ser um aprendizado muito mais dolorido, por incrível que pareça, do que o caminho A. Porque o que acontece? Quando eu busco o aprendizado, como eu disse, eu não vou ter um alívio, né, imediato da dor que eu estou sentindo. Mas, quando esse alívio chegar, ele vai ser real. Porque quando eu concretizar esse aprendizado, eu vou aprender a lidar com a situação de uma forma que essa dor não vai ter mais o peso que tem. Então, eu vou conseguir o aprendizado, eu vou conseguir uma cura que é definitiva. Quando eu vou para o caminho B e busco alívio imediato, eu consigo esse alívio. Ele é imediato, mas ele é momentâneo, ele é efêmero. Ele vai, né? Essa situação vai ser aliviada naquele momento. Só que, como eu não trabalhei, né, os reais motivos pelos quais estou vivenciando essa situação, o que vai acontecer? Esse alívio ele vai passar e a dor vai voltar, podendo voltar, inclusive, até maior.
Então, vamos imaginar, fazer uma analogia bem simples. Digamos que eu esteja com um problema muito grave na cabeça. Ao invés de eu procurar um médico e fazer um tratamento, eu fico só tomando um analgésico, só remédio para aliviar a dor de cabeça. Se eu procuro um médico, muitas vezes eu vou ter um tratamento árduo, complicado, até mesmo dolorido, mas quando eu encontrar a cura, eu vou estar curado. Se eu fico só tomando analgésico, quando o analgésico perde efeito, a dor vem, eu tenho que tomar de novo. Aí o analgésico perde o efeito, eu tenho que tomar de novo. E eu não me curo, porque eu estou tratando o sintoma, não as causas. Quando a gente pensa em uma questão física, como a dor de cabeça, parece muito óbvio isso. Apesar de até isso a gente fazer de vez em quando, não procura o médico e fica tomando só remédio para aliviar os sintomas. Mas é bem mais óbvio que eu deveria procurar um médico e não ficar tomando só um remédio para aliviar os sintomas. Mas quando nós estamos falando de situações que nós vivenciamos, morais da nossa vida, eu não vou dizer que alguns, mas eu vou dizer que todos nós, em algum momento, se não agora, estamos tomando analgésicos. Nós buscamos o alívio imediato e momentâneo, porque não queremos lidar com todo o trabalho que é buscar cura. Nós queremos simplesmente não sentir dor. Só que este pensamento imediatista, ele a curto prazo, ele pode até ter o seu benefício, porque efetivamente vai aliviar a dor, mas a médio e a longo prazo, ele é sim prejudicial. Porque a dor vai voltar. E como eu não tratei a raiz dessa dor, ela pode voltar, inclusive, maior. Eu não vou dizer pior, eu vou dizer maior, porque ela vai ser maior não para me punir, mas para me convencer de que eu tenho que tratar essa dor. Eu tenho que tratar o motivo pelo qual essa dor existe. Agora, quais são os subterfúgios que nós utilizamos na nossa vida? Não são analgésicos para dor de cabeça. São vários comportamentos que nós vamos utilizando, tentando fugir, tentando não parar para pensar nos motivos pelos quais essa dor está vindo, buscando apenas o alívio. E como eu disse, como ele é momentâneo e o efeito vai passar, a dor voltará. E aí o que eu faço muitas vezes? Busco o mesmo alívio de novo. E aí a dor passa. Só que depois, o efeito também, desse meu subterfúgio, ele acaba, e eu tenho que de novo buscar. Então, eu entro muitas vezes num ciclo vicioso, em que eu sempre estou buscando um alívio imediato para uma dor que não cessa. E a tendência é o efeito desse meu subterfúgio ser cada vez mais curto. E é isso que nós conhecemos como vícios. O que é o vício? O vício nada mais é do que um comportamento repetitivo nosso, em busca de um alívio imediato, em busca de um prazer momentâneo, mas que a médio e a longo prazo nos traz imensos prejuízos. Nos traz dores, inclusive, maiores do que aquelas que originaram esse meu comportamento. Fala, Anderson. É que surgiu uma pergunta quando você estava falando de dor, né? Você mudou aí para os vícios, mas vou voltar aqui um pouco. A pergunta é: será que a palestrante poderia dizer como saberei o que é a causa da dor exatamente? Qual a raiz? Não existe um roteiro, porque cada um vai ter que avaliar isso dentro do que é a dor na sua vida, né? Porque a gente está falando aqui não só de dores materiais, mas principalmente de dores emocionais, né? Das nossas mazelas morais. Então, depende muito que tipo de dor que é, e você vai ter que avaliar dentro do seu autoconhecimento, do que você se conhece, qual é essa raiz. Então, por exemplo, se eu tenho grandes problemas, tenho
né? Muitas dores emocionais ligadas ao apego, né? Eu não consigo lidar com o abandono, eu não consigo lidar com o meu ciúme, eu não consigo lidar com, né, com aquela pessoa que eu amo que não me dá atenção o tempo todo. Eu vou ter que avaliar isso. Porque a raiz disso vai estar dentro de mim. Então, eu não posso dizer como você vai encontrar a raiz, porque cada um tem a sua. Eu posso, avaliando, perceber que isso é uma insegurança minha, que isso é eu não estar contente comigo mesmo e precisar da presença do outro para me reafirmar que eu posso ser feliz. Então, cada um de nós vai ter que fazer essa autoanálise. Cada um de nós, e a gente não vai precisar lembrar de vidas passadas. Essa autoanálise é feita com o que eu tenho hoje. Porque toda a minha bagagem espiritual, ela está aqui. Mesmo que um véu do esquecimento não me deixe lembrar das situações que eu vivenciei. Mas os sentimentos, as feridas que eu carrego, elas estão aqui dentro. Então, vai ser uma autoavaliação pessoal, individual de cada um. Eu não posso dizer como cada um de nós, qual vai ser a raiz. Cada um de nós vai ter que fazer essa autoanálise. Muitas vezes buscando auxílio para isso. Existem várias pessoas que vão poder te auxiliar. Auxílio, muitas vezes, religioso, auxílio psicológico, para que você possa ir avaliando por que será que eu estou me sentindo assim? Por que essa situação me traz tanta dor? O que isso significa dentro da minha história de vida? E aí, eu encontrando essa raiz, e quando eu falo raiz, gente, não é o que aconteceu no meu passado que desencadeou esse processo, não. Quando eu falo raiz, é o que dentro de mim precisa ser mudado, precisa ser trabalhado para que essa dor deixe de existir. Então, eu tenho que trabalhar o quê? É o meu auto-amor? Eu tenho que trabalhar o quê? É a minha confiança? E aí eu vou buscar trabalhar esses quesitos em mim para conseguir, né, lidar com todas as situações que a vida vai me trazer sem todo esse peso, sem toda essa dor. Fala, Anderson. E a dor é emocional, é a alma que dói. Se não tratamos a causa, somatizarmos todos os seus efeitos e nos tornarmos enfermos no corpo. Como reverter esse processo? Mas a gente está falando aqui desde o início da dor emocional. Eu não estou falando da dor física. Porque a gente vai falar de vícios materiais, né, vícios físicos e vícios morais, mas eu, no final das contas, acredito que tudo é uma coisa só. E tudo vem do emocional. Nós somos espírito, perispírito e corpo material. Nós somos matéria, nós somos emoção. Então, não existe uma forma de eu desvincular e dizer isso é isso e daqui para cá parte para o outro lado. Tudo está muito entrelaçado. As dores emocionais, obviamente, elas acabam chegando no físico se eu não as trato. Então, uma dor que é emocional, que me traz esse desconforto, essa angústia, se eu não a trato, ela sim pode afetar ao meu corpo físico, me trazendo doenças, me trazendo situações que aí eu não vou ter só uma dor, não só a dor emocional, também vou ter uma dor física. Então, é realmente algo que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa pensar. Muitas pessoas sofrem de questões físicas que nasceram no emocional. E esquecem de tratar o emocional, acham que é só tratar o físico. Tratar o físico é importante. Mas, se você não trata o emocional, você pode estar aliviando uma questão física que depois vai voltar, porque você não encontrou a cura. Então, tudo isso que a gente está conversando, né, de forma alguma eu estou dizendo que é errado buscar o alívio, mas que nós já temos consciência, nós já temos conhecimento suficiente para compreender e para começar a trabalhar
em nós essa necessidade de buscarmos mais do que o alívio, buscarmos a cura. Fala, Anderson. A Jussara quer fazer a pergunta. Jussara, sai do mudo aí, por favor. Oi, Jeane. Dentro disso que você está falando, eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, trazemos marcas registradas no nosso DNA dos nossos ancestrais, de todas as dores e felicidades que eles repassaram para nós. E aí, também as dores, né? E o que eu quero saber é se, juntando isso tudo, né? Juntando tudo isso, essa carga toda, a gente traz conosco as crenças limitantes. E essas crenças, só para lembrar, é assim, homem não chora, a mulher tem que ter o amor incondicional, a mulher tem que ser, né? Então, a pergunta que eu quero fazer é assim, essas características lá de trás e essas que nós abraçamos aqui e agora, elas têm essa influência na gente, né? Garantida, mas que nós podemos nos libertar quando reconhecemos todo esse proceder de nossas crenças. Isso procede dentro desse contexto de vícios também? Vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender o seguinte. Como eu disse no início, nenhum de nós tem um planeta exclusivo para si. Nós reencarnamos juntos, porque juntos somos capazes de aprender mais. Juntos somos capazes de vivenciar situações que nos vão trazer um intenso aprendizado. Então, obviamente, todos nós estamos aqui no mesmo planeta, juntos, porque o auxílio, ao próximo é uma grande ferramenta no processo de crescimento individual e, obviamente, coletivo. Mas, apesar de existir a influência do outro, as marcas que eu trago em mim são minhas. São construções minhas, que, obviamente, tiveram influência das ações daqueles que vivenciaram comigo. Então, todos aqueles que estiveram ao meu lado durante todas as vidas que eu tive até hoje, todos eles tiveram influência, na minha vida, e, obviamente, a forma como eu reagi às ações desses irmãos, isso tudo fez parte do meu processo de crescimento e, de uma certa forma, faz parte da minha bagagem espiritual. Mas, tomar cuidado quando a gente fala assim, marcas dos nossos ancestrais. Ancestrais, biologicamente falando, não. Ancestrais, eu, antes, eu, hoje. O fato de alguém da minha família, mas que não teve uma ligação espiritual comigo, não vivenciou comigo, ele não vai me trazer uma marca em si. Mas, obviamente, a história aonde eu vivo, da família da qual eu faço parte, essa história vai ter uma certa influência na forma como eu lido com a minha vida, com tudo que acontece comigo. E toda essa bagagem espiritual que vem junto comigo, dessas escolhas que eu fiz, da forma como eu lidei com essas escolhas, tudo isso vai aflorar no hoje. E vai aflorar como? Vai aflorar quando eu passar por determinadas situações que vão, então, me permitir deixar isso vir à tona para que justamente eu possa aprender. Então, existem coisas que estão lá, dentro da minha bagagem espiritual, estão lá bem guardadinhas. Mas quando aqui, no plano material, nós vivenciamos determinada situação, muitas vezes isso sobe à tona, vem à superfície. Por quê? Porque eu preciso trabalhar isso. Eu preciso trabalhar esses meus preconceitos, essas minhas ideias pré-estabelecidas, essas minhas desvirtudes.
E sim, o Jussara, você falou maravilhosamente bem, cabe a nós mudarmos isso. Nós temos que parar com essa ideia, né, o famoso síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não, a cada momento que nós vivenciamos, seja no plano material ou no plano espiritual, porque também existe aprendizado no plano espiritual, cada segundo das nossas vidas é uma oportunidade para nós mudarmos a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de agir. Mesmo que existam marcas profundas, mesmo que existam ideias pré-estabelecidas, muito bem amarradas nessa minha bagagem espiritual. Eu sempre vou ter a possibilidade, sim, de mudar. E isso cabe a quem? A mim. É me flagrar nessa situação, me flagrar, né, quando tudo isso vem à tona, mostrando quem eu ainda sou, e buscar a melhoria, não buscar o alívio, não buscar me esconder, e sim buscar trabalhar isso em mim, sem a culpa, sem o ressentimento. Trabalhando isso, entendendo que, como um ser em aperfeiçoamento, eu preciso reconhecer as minhas desvirtudes para transformá-las em virtudes. Então, quando tudo isso vem à tona, é maravilhoso, porque é a oportunidade de eu poder trabalhar isso. O problema é quando eu tento me esconder. Então, como você colocou, Jussara, toda essa bagagem espiritual, marcas profundas e muito antigas, que são construções minhas, com auxílio de todos aqueles que estavam ao meu lado, estas marcas vão sim aflorar. E vão, muitas vezes, trazer dor, porque quando essa marca vem, muitas vezes a ferida se abre, porque ela não foi cicatrizada, ela foi escondida. E quando essa ferida se abre, o que eu deveria fazer é trabalhar a cura dessa ferida, e não escondê-la novamente. Fala, Enes. Eu acho que a Jussara tinha outra pergunta. Terminou, Jussara? Eu, dentro disso que você falou, fico aqui pensando, né, na hora dessa descoberta, dessa dor que sai lá do fundo de minha alma, é na hora que eu procuro o alívio, o vício, né, nesse sentido, para aliviar. A pergunta que eu quero fazer é assim: quando absorvemos um vício, né, um vício desse, o não reconhecimento dessa dor em nós, que faz com que eu traga esse vício para trazer um alívio. E assim, em que momento nós podemos reagir a não ter esse vício, mas criando outros vícios, sabe? Assim, sai de um vício e vai para outro vício. Como que é isso para nós compreendermos essa dor que está aqui e que queremos reconhecer? Eu vou responder parcialmente a sua pergunta, porque para eu responder o restante eu preciso ainda entrar com uma outra parte da minha palestra que ainda não consegui, mas vamos lá. Primeiro você falou com a questão de não reconhecer a dor. Eu acho assim, nós conseguimos reconhecer a dor, a gente sabe que ela está ali, até porque ela se faz presente, né? O que nós temos dificuldade é compreender a dor. Compreender, primeiro, de onde ela vem, qual a sua raiz e o seu objetivo. Né? Mesmo que na teoria, muitas vezes a gente ouve falar, a dor é para o aprendizado, a dor é para o aprendizado, mas na hora que ela está ali, latente, né, está doendo no nosso ser, muitas vezes a gente não quer, a gente foge, a gente não quer tentar entender, a gente só quer o alívio. E aí, como você falou, a gente vai buscar um subterfúgio, algo para aliviar. E nesse processo, né, em que nós buscamos esse subterfúgio, algo para aliviar a dor momentaneamente,
nós muitas vezes esquecemos que a dor existe, porque eu não estou sentindo mais, até que ela volta. Aí eu busco de novo, outro alívio, ela volta, eu busco de novo. Quando que eu vou parar? Quando eu me conscientizar de que esse caminho não é o caminho ideal para mim. Quando eu me conscientizar que este subterfúgio, esse vício que eu arrumei como uma muleta para não encarar a realidade, né, por trás da minha dor, ele está sendo mais prejudicial do que benéfico. Ele está trazendo mais prejuízos do que alívio. Nesse momento, geralmente, eu busco alguma forma de me livrar do vício. Mas aí, o que eu tenho que fazer nesse momento? Buscar outro vício para substituir? Buscar uma outra forma de alívio? Se o remédio de dor de cabeça não funciona, agora ao invés de eu procurar um médico, eu vou trocar de marca? Né? Buscar um outro remédio? Não. Mas é o que infelizmente a gente faz. Né? Esse vício que eu arrumei para poder esconder minha ansiedade, para esconder, né, a minha dificuldade em lidar com as minhas dores, ele está me trazendo muito problema. Então, agora eu vou buscar um outro vício, porque aí vai resolver. Não vai. Eu só vou estar acumulando, né, juntando várias escolhas minhas que vão trazer consequências no futuro, dores no futuro. E aí é um ciclo vicioso, porque eu crio, arrumo uma muleta hoje, um subterfúgio hoje para aliviar uma dor, só que esse subterfúgio vai trazer dor. E a dor que eu tentei esconder, ela vai voltar. Então, agora eu vou ter a dor que eu já tinha, mas a dor que é consequência do vício que eu arrumei. E aí eu vou entrando nesse ciclo, aí arrumo um outro vício, porque esse vício agora já está doendo, então eu vou arrumar um terceiro. Olha para que caminho a gente vai. Esse caminho é um caminho sem volta? Não, lógico que não. Todo o processo, toda a caminhada nossa, existe um momento em que nós temos a possibilidade de aprender, existe um momento que tem a possibilidade de a gente retomar o nosso caminho de evolução, de crescimento, sem, né, todo esse sofrimento. Mas poderia ter sido muito mais fácil se lá no início eu tivesse, ao invés de buscar o alívio imediato, o caminho teoricamente mais tranquilo, eu tivesse buscado o caminho que efetivamente me faria crescer. Eu tivesse procurado curar e não aliviar as minhas dores. Mas isso é um direito de cada um. Cada um de nós tem um livre-arbítrio. Nós queremos seguir qual caminho? Todos os caminhos, de uma certa forma, vão nos levar ao crescimento moral. Mas por qual caminho você quer seguir? Um caminho que talvez não te traga, né, um alívio neste momento, mas que vai te trazer uma cura permanente? Ou um caminho tortuoso em que você vai ter um momento de alívio, um momento de dor, um momento de alívio, um momento de dor? É uma escolha. E nós não temos mais... Nós podemos até fazer isso, mas nós não podemos mais dizer que somos ignorantes e que não sabíamos. Todos nós já sabemos qual é o caminho que a gente está tomando. Fala, Enzo. Os curativos protegem os machucados. Soro fisiológico limpa, mas não trata a ferida. Nessa relação, os vícios são o soro fisiológico? É uma analogia muito simplória e que eu posso acabar caindo no erro se eu falar que sim, porque o soro fisiológico, ele limpa o machucado, ele não traz alívio. Muito pelo contrário, dependendo da ferida, vai doer até mais. O soro fisiológico faz parte do processo de você, pelo menos, limpar a ferida para conseguir enxergá-la, para conseguir trabalhar a cura. Então, não acho que seja aí um comparativo. Um comparativo seria eu simplesmente tampar essa ferida do jeito que está, suja, e fingir que ela não existe. Isso é o vício. O vício, ele tenta mascarar uma coisa que está ali para te ajudar a crescer. Então, a ferida está ali para que você
possa limpá-la. Então, o soro fisiológico é necessário para você limpar, para poder dar uma olhada no que está, né, na sua frente, para que você possa saber o que eu tenho que fazer agora, tem que dar ponto, não tem que dar ponto, eu tenho que pôr um curativo, eu tenho que tomar uma medicação para não infeccionar, eu tenho agora que andar com mais cuidado para não me machucar de novo. Mas o vício não. O vício é simplesmente uma forma que eu tento de fingir que aquilo não aconteceu. Esse é o problema. A ferida está ali, eu não quero que ela exista. Eu quero fingir que ela não está ali. Eu não quero pensar nela. E o subterfúgio que nós buscamos para aliviar essa dor é porque nós não queremos enfrentar a existência da dor e, consequentemente, a existência das feridas. Então, se eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, né? Extremamente ansiosa, o que eu vou fazer? Tentar entender de onde vem essa ansiedade? Tentar trabalhar essa ansiedade? Ou toda vez que eu tiver uma crise de ansiedade, eu buscar o álcool, eu buscar um cigarro? Eu buscar uma substância que me faça ter um alívio momentâneo daquela ansiedade? Essa é a questão. Eu não quero entender a minha ansiedade. Eu não quero parar para pensar que essa ansiedade existe. Eu quero simplesmente fingir que ela não está ali e continuar a minha vida, me divertindo. Só que qual é o problema? Eu não curei a ansiedade. E ela vai voltar. E talvez volte pior. Aí eu vou fazer o quê? Beber mais? Fumar mais? Ela vai voltar. E quando o meu corpo físico, e aí eu estou falando de um vício físico, quando o meu corpo físico estiver numa condição em que fala assim, ou você para de beber e para de fumar, ou você vai desencarnar. Muitas pessoas preferem desencarnar. Mas digamos que eu decida, tá bom, eu paro. No momento que você parar, aí você não vai conseguir se esconder. Por quê? Porque a ansiedade vai vir com força. Porque agora, além da sua ansiedade já existente, da sua bagagem espiritual, ainda existe toda a ansiedade gerada pelo que você causou no seu corpo. Pela culpa que muitas vezes você alimenta por ter feito isso com o seu próprio corpo. Aí, como a Jussara colocou, você tem a opção. Vou agora respirar fundo, não me culpar e buscar o motivo da minha ansiedade, trabalhar essa minha ansiedade? Ou agora eu vou buscar outro vício? Agora, em vez de fumar e beber, eu vou comer para aliviar a minha ansiedade. Essa é a questão. E aí, rapidinho, antes de eu te dar a palavra, Anderson, só para poder dar um prosseguimento e a gente, porque vão entrar perguntas e eu tenho que, pelo menos, dar essa abertura. Eu falei de vícios físicos, né? A gente sempre pensa em vício, a gente pensa em álcool, cigarro, comida, jogos, sexo desregrado e outras, né, substâncias, né, que nós chamamos de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. Só que esses vícios, sim, são vícios físicos, mas existem o que nós chamamos de vícios morais. E esses, às vezes, a gente esquece. O que é o vício moral? Não é uma coisa que eu uso, mas é uma coisa que eu faço, que eu penso. Então, por exemplo, todo mundo aqui já deve ter conhecido alguém que passa parte do seu dia, boa parte do seu dia, gasta boa parte do seu dia, se preocupando com o que está acontecendo com a vida de outra pessoa. Né? Do vizinho, de um colega de trabalho, e passa boa parte da sua vida comentando sobre a vida de outra pessoa. Isso é um vício. Aquela pessoa que passa o dia inteiro se dedicando a vigiar a vida do outro, a falar mal da vida do outro, a distribuir, disseminar, né, comentários sobre a vida do outro, inclusive alguns nem verdadeiros. Isso é um vício. Assim como o cigarro, assim como o álcool, assim como a comida.
a questão é, será que é tão diferente assim? A pessoa buscar o cigarro, ou buscar a bebida, ou ela buscar a fofoca, ela buscar a ganância, ela trabalhar, alimentar o egoísmo, porque tudo isso é vício. O egoísmo é um vício, a ganância é um vício. Será que é tão diferente? A gente coloca duas categorias, vícios físicos e vícios morais, mas será que são tão diferentes assim? Porque, no fundo, qual é a raiz? É a mesma. O que faz uma pessoa passar grande parte da sua vida se dedicando a falar da vida do outro? Eu não posso generalizar e dizer que é isso, mas muitas vezes é não querer lidar com a própria vida. Muitas vezes é uma pessoa que não quer lidar com os próprios problemas. As suas dores são tão grandes que ela não quer pensar nas suas dores, então ela faz o quê? Fica pensando na vida do outro. Ela se sente aliviada quando ela vê o outro sofrendo. Por quê? Porque ela é má? Não, porque ela se sente igual. Fala assim, não sou só eu. O outro também sofre, não sou só eu. Então, às vezes, quando a gente vê esse tipo de pessoa, né, que fica feliz em caluniar a vida do outro, fica feliz quando percebe que o outro se deu mal, perdeu o emprego, né, foi abandonado pela esposa, e comenta e fomenta esse tipo de comentário, a gente pensa que pessoa cruel, mas na verdade não, mas essa pessoa não é cruel, ela é doente. E quando eu falo doente, é porque ela está doente. Imagina você ter tantas dores e tantos problemas pessoais que você prefere dedicar a sua vida ao outro, porque você não quer dedicar a si. Você não quer olhar para si. Você vê a dor do outro com felicidade, não porque você quer que o outro se dê mal, mas porque você não quer estar sozinho nessa dor. Você quer sentir que não é o único que sofre. E aí ele busca na fofoca, na calúnia, uma forma de aliviar isso. É um vício. É o que nós chamamos de um vício moral. Mas que não deixa de ser um vício como o álcool. Porque muitas vezes uma pessoa busca o álcool porque não quer lidar com os próprios problemas. É a velha frase, vou beber para esquecer meus problemas, né? Todo mundo já deve ter ouvido isso. É a mesma coisa. Alguns buscam álcool, outros buscam determinados tipos de comportamento. Tudo isso são vícios. Vícios que você usa, como eu disse, como um subterfúgio para não lidar com as dores pessoais, para não buscar as raízes dessas dores. Mas que todo vício vai gerar mais dor no futuro. E essas dores vão vir, elas vão cobrar conta. A gente precisa sair desse ciclo. Ou a gente vai ficar sempre buscando um vício para aliviar as dores que foram geradas pelo vício anterior. Fala, Enzo. Eu acho até que você já respondeu a pergunta que eu vou fazer aqui agora, mas vou fazer por uma questão de protocolo, tá? Existe uma correlação entre os vícios físicos e os vícios morais? O vício físico acaba sendo uma compensação para satisfazer um vício moral? Então, como eu disse, particularmente, apesar de existir essa distinção, muitas pessoas, se vocês forem procurar, elas colocam, né, como duas coisas distintas. Eu particularmente, eu coloco como uma coisa só. São vícios diferentes, mas todos com a mesma raiz. Então, eu não consigo ver uma diferença numa pessoa que, né, busca como vício, por exemplo, a ganância, né, o bem material. Tudo eu quero ganhar, eu tenho que ter o melhor melhor carro, a melhor casa, tudo eu preciso sempre mais e sempre mais. A ganância é um vício. Que esconde o quê? Justamente a falta de autossatisfação.
Eu fico buscando no material uma coisa que eu não tenho no meu íntimo. Uma coisa que eu não consigo ter no meu interior. Então, eu vou buscando no material e eu quero sempre ter mais, e muitas vezes buscando isso, machucando o meu próximo, derrubando o meu próximo, porque eu preciso ter mais que ele, porque eu quero me sentir melhor do que ele. Por quê? Porque, no fundo, eu não me sinto. Uma pessoa que sempre busca, pela vaidade, pela ganância, sempre busca ser melhor que os outros, essa busca significa que ele não se sente melhor do que os outros. Porque se ele sentisse assim, ele não buscaria isso. Então, essa busca desenfreada de sempre parecer melhor é um vício que demonstra a existência de uma dor emocional que, como foi falado, vem de feridas, muitas vezes bem antigas, mas que podem ser tratadas hoje, basta que exista essa autoavaliação, né? Ao invés de eu continuar buscando só bens materiais, por que eu me sinto assim? Por que eu preciso tanto, sempre de mais e mais e mais e mais? Por que eu não me contento com o que eu tenho? O que me falta no meu emocional que eu tento compensar com o material? Agora, eu também posso, ao invés de, nessa busca desenfreada por questões materiais, não querer lidar com essa minha falta dessa sensação que eu tenho de vazio e de que falta alguma coisa, eu posso buscar fugir, né, dessa situação através das drogas. Não lidar com essa minha dificuldade de ver que eu não estou me encaixando e que está faltando alguma coisa e eu não me sinto feliz, e eu buscar uma felicidade falsa através de uma droga. Então, o vício físico e o vício moral acabam sendo só vícios diferentes, como muletas diferentes, para as mesmas dores. Por isso eu não vejo essa distinção, né? Acaba de uma certa forma, são todos subterfúgios, muletas que nós encontramos buscando aliviar as dores emocionais que nós carregamos. Fala, Inês. Só para você organizar seu tempo, tem mais 2 perguntas e um comentário aí, tá? Muitas vezes, em determinadas situações, ficar no fundo do poço pode ser um refúgio. Enfrentar nossas dores e nossas falhas não é um processo fácil. Quando o fundo do poço se torna incômodo? Isso vai variar para cada um, né? Porque cada um vai encarar os seus problemas e as suas dores de uma forma diferente. Mas, geralmente, quando a pessoa chega, né, no fundo do poço e ela decide que é hora de subir, quando ela, na balança, né, a dor está sendo muito maior do que qualquer, né, alívio que ela consiga. Nada mais está aliviando. Ou quando, né, esses subterfúgios que nós procuramos, eles estão trazendo mais dores do que a própria dor que eu tentei curar. Então, cada um vai se encontrar. Só que ninguém precisa se encontrar sozinho. Apesar de ser uma coisa pessoal, cada um vai ter o seu momento, né? Esse momento em que eu falo assim, agora chega. Agora eu preciso trabalhar essa minha dor e buscar a cura definitiva. Cada um vai ter o seu momento, mas ninguém precisa enfrentar isso sozinho. E, na verdade, ninguém deve enfrentar isso sozinho. Tanto para os vícios que nós chamamos de materiais, o álcool, o cigarro, as drogas ilícitas, o jogo, o sexo desregrado, tudo isso, você precisa buscar ajuda. Por quê? Porque o que acontece quando a gente entra nesse ciclo vicioso? A gente vai ficando nesse ciclo durante tanto tempo que chega um momento em que muitas vezes você não reconhece mais aquilo que você está fazendo como um vício. Você acredita que aquilo é você. Que aquilo está tão dentro de você que você não consegue viver sem aquilo. E sozinho é muito difícil de sair.
Tem muitas pessoas que são egoístas, que não conseguem reconhecer que são egoístas, porque elas acham que elas são assim, elas não têm como mudar. Porque elas estão vivendo nesse ciclo há tanto tempo, que elas não conseguem enxergar uma forma de ser diferente. Pessoas que colocaram o álcool como prioridade nas suas vidas e não conseguem tomar uma decisão sem essa muleta, também não conseguem pensar num momento em que ela vai viver sem aquilo. Ela não consegue imaginar um dia sem aquilo. Não é por fraqueza, isso é uma questão humana. Porque nós vamos alimentando, nós vamos vivendo tanto nesse ciclo, né, que aquilo se torna para nós quem nós somos. E nós precisamos da ajuda de alguém. Nós precisamos de alguém que esteja de fora, se preocupe conosco, que nos esteja ali como um suporte emocional, para nos alertar, para nos apoiar, para nos ajudar. Pode demorar meses, anos, vidas. Mas nós vamos conseguir sair. Quanto mais cedo nós, né, primeiro reconhecermos que temos um vício, né? Todos nós sabemos que o primeiro passo para se livrar de um vício é reconhecer que ele existe, né? Então, todos nós vai chegar o momento de reconhecer que tem um vício, vai chegar o momento de pedir ajuda, vai chegar o momento de conseguir essa ajuda e sair. Mas quanto tempo vai demorar? Isso depende muito de cada um de nós. Mas o suporte é necessário. Então, nós temos sim que buscar ajuda e nós temos que estar atentos àqueles que estão à nossa volta para nós oferecermos ajuda. Porque muitas vezes é fácil criticar. Ah, aquele fulano é ganancioso, fulano é egoísta, fulano é fofoqueiro. E nós só criticamos. Mas será que aquele comportamento não é uma forma de esconder uma dor que ela não consegue lidar? E que ela precisa de ajuda? Será que eu não posso ajudar? Essa é a questão. O vício vai muito além da pessoa que tem um vício. São todos que estão à sua volta. Todos que podem ajudar e todos que sofrem junto com essa pessoa. Fala, Anderson. Antes de fazer a próxima pergunta, a Claudine fez o seguinte comentário. Então, somos todos viciados e doentes. Quer comentar algo a respeito disso? Somos. E quanto mais cedo nós reconhecermos isso, mais rápido nós vamos conseguir trabalhar esses vícios. Todos nós, em algum momento, temos um vício moral ou físico, né? Basta pensar quantas vezes nós não somos aquela pessoa extremamente reativa, né? Quem nunca viveu com alguém assim ou é assim? Aquela pessoa que a melhor estratégia de defesa é atacar. Quando alguém vem te falar assim, mas você fez isso está errado. Ao invés de você chegar e falar assim, você está certo, eu errei. Não, a pessoa faz o quê? Tenta virar a mesa. E age com agressividade. Isso é um vício. Isso é um vício porque eu não quero admitir que eu estou errado. Eu não quero admitir, minha vaidade, meu orgulho não me deixam ainda admitir que eu estou errado. E ouvir isso me dói. Uma pessoa que é reativa desse jeito, por exemplo, não é uma pessoa que não sabe que está errada, muito pelo contrário, ela é reativa porque ela sabe. Ela reage e agride porque é a forma que ela tem de não admitir e não enxergar, tentar não enxergar, que ela tem que mudar. E que a outra pessoa está ali mostrando o que ela fez de equivocado, muitas vezes tentando ajudar. Então, seja lá qual vício nós temos, o egoísmo, a vaidade, a ganância, essa agressividade, ou vícios físicos, todos nós já passamos por um em algum momento e ainda passaremos. E quanto mais cedo nós trabalharmos a nossa humildade e admitirmos isso, mais fácil vai se trabalhar, porque mais fácil vai se reconhecer. Lembra? O primeiro passo para trabalhar o vício é reconhecer que ele existe. Então, sim, todos somos doentes. Todos nós estamos em processo de aprendizado. Por isso estamos aqui. Fala, Anderson. Bom, para você se situar, agora temos 5 perguntas. Meu Deus. Estas dores podem ser originadas em nossas vidas passadas, mas também em traumas adquiridos nessa vida, certo? Com certeza.
A gente não pode colocar tudo na conta das vidas passadas. Existem, obviamente, feridas que são antigas e que nessa vida nós temos a possibilidade de reabri-las, porque elas ainda não foram curadas da forma devida. Então, a gente passa por uma situação nessa vida que reabre uma ferida antiga. Aí você pensa, nossa, mas como é que isso surgiu na minha vida? Isso não surgiu agora. Muitas vezes eu estou me flagrando assim agora por causa da situação que eu estou vivendo. Mas existem muitas dores que surgem aqui, nessa atual vida. Então, ao invés de eu sempre ficar colocando, eu devo ter jogado pedra na cruz, a gente sempre coloca a culpa no passado. Vamos trabalhar o que a gente tem hoje, seja originado de vidas anteriores, seja originado nessa, porque eu não preciso lembrar da situação. Essa é a beleza. Eu não preciso lembrar da situação que me feriu. Eu preciso trabalhar a ferida. É diferente. Eu não preciso lembrar o porquê que isso me machucou. Eu só preciso lembrar por que isso ainda dói. Por que ainda dói? O que em mim faz com que isso ainda doa? E isso é o hoje, isso não é o ontem. E é por isso que eu sou, sim, capaz de trabalhar mesmo quando essa dor, ela se origina de uma ferida muito antiga. Fala, Anderson. Meu vício pode atrair irmãos espirituais com os mesmos vícios que eu? Sim. E é o que geralmente acontece. Por quê? Porque quando eu estou sentindo uma dor, e aí existem aqueles irmãos que vão se aproximar porque eles se afinizam. Quantas vezes nós temos determinadas dores e nós buscamos pessoas que estão sofrendo do mesmo jeito que nós, porque a gente sabe que elas nos vão entender. Então, por exemplo, se você é uma pessoa, né, que tem dificuldade de lidar, né, com a questão do álcool, muitas vezes você vai buscar quem? Outras pessoas que também têm dificuldade. Por quê? Porque vocês estão ali em afinidade. A questão é, eu vou buscar essa pessoa que tem a mesma dor que eu, para me ajudar a compreender essa dor e sair dela, ou para os dois ficarem sentindo e buscando um vício juntos? Para um alimentar o vício do outro. Essa é a questão. Porque esses irmãos desencarnados que se aproximam de nós, porque têm vícios similares, eles se aproximam de nós e podem alimentar os nossos vícios e nós retroalimentamos os deles, mas também ele pode, nós juntos, sairmos desse vício. Juntos sairmos desse vício. Porque nós somos exemplos para os irmãos desencarnados que nos enxergam muitas vezes lutando e conseguindo nos livrar desse vício. Então, obviamente, por uma questão de afinidade, nós sempre vamos chamar para próximo de nós encarnados e desencarnados que estejam em sintonia, mas não podemos culpar esses irmãos. Muito pelo contrário, o que nós temos que fazer é trabalhar o nosso interior. E com isso, mesmo que de uma forma indireta e até sem perceber, nós vamos estar auxiliando a todos que nos enxergam como exemplo. Fala, Anderson. De que forma o médium pode lidar com seus vícios morais? Não é uma questão de um médium, né? Obviamente que a mediunidade é uma ferramenta que traz um auxílio, mas a forma de lidar com os vícios morais, todos nós, médios, trabalhadores ou não, podemos. Que é, primeira coisa, reconhecer que eles existem. É o primeiro passo. Eu tenho que me reconhecer egoísta, eu tenho que me reconhecer fofoqueiro, eu tenho que me reconhecer ganancioso, eu tenho que me reconhecer uma pessoa rancorosa, eu tenho que reconhecer que eu faço uso abusivo do álcool, eu tenho que reconhecer. Como eu vou reconhecer? Eu posso começar a observar aqueles que estão à minha volta, os conselhos que eu recebo, porque alertas, várias pessoas já me deram. Eu posso começar a avaliar, né, em mim, né, o quanto eu dependo disso para viver, e aí eu reconheço. Segundo passo,
não me culpar. Porque se eu me culpo, eu vou ter mais um motivo para continuar no vício. Porque a culpa vai ser outra dor. Então, se eu começo a me culpar, eu sou uma pessoa, né, que eu já devia ter aprendido isso, eu não devia mais fazer isso, eu começo a alimentar a culpa, aí vai ser mais difícil ainda sair desse vício. Então, reconhecer, não me culpar, buscar ajuda. Buscar ajuda, suporte emocional, familiar, religioso, profissional. Buscar pessoas que possam me auxiliar. E quando eu falo auxiliar, auxílio profissional, não é só para um vício físico, emocionais também. Quando a gente procura um psicólogo, quando a gente procura terapia, isso é buscar trabalhar vícios morais. É entender quem nós somos, o que a gente faz numa terapia, o que a gente faz, né, nesse momento em que nós sentamos na frente de um psicólogo. A gente se avalia. O que eu sinto, o que isso deve significar para mim. E é assim que a gente trabalha as nossas dores emocionais. Compreendendo por que eu as sinto e o que elas têm de aprendizado. Né? O que elas vão me oportunizar de aprendizado. O que eu posso mudar em mim para aliviar essas dores e ainda crescer. Então, é todo um processo. A mediunidade, ela é um auxílio por quê? Porque dentro do espiritismo, primeiro a gente tem um esclarecimento talvez mais aberto sobre isso quando a gente fala de vidas anteriores, quando a gente fala de plano espiritual. O fato de você ter uma percepção do plano espiritual um pouco maior pode te ajudar, inclusive te trazendo mais dor. É estranho pensar isso, mas é. Porque pensa o seguinte, se você tem uma alta percepção do plano espiritual, você também tem uma alta influenciação, você está sob, né, a possibilidade de sofrer mais influência ainda do plano espiritual. E se você está carregado de vícios morais, imagine as suas companhias. E isso é uma ferramenta, sim, é uma ferramenta para que você reconheça com mais facilidade essas dores e assim possa pedir ajuda e possa seguir em frente. Também é a possibilidade, com a sua mediunidade, de perceber com mais clareza o auxílio espiritual. Porque os mentores, eles sabem exatamente quem nós somos. Os irmãos espirituais que nos auxiliam, eles sabem exatamente cada vício que a gente tem. Quais a gente trouxe e já era de vidas passadas, quais nós criamos aqui. Ele sabe de tudo isso. E ele está ali ao seu lado para te auxiliar. Então, a mediunidade é uma ferramenta, mas ela não é extremamente necessária, né, para eu trabalhar o vício. Pessoas que não têm uma mediunidade aflorada também podem trabalhar seus vícios morais. A mediunidade é só uma possibilidade a mais. Uma possibilidade a mais, inclusive porque muitas vezes esse indivíduo, esse médium, tem mais vícios e, portanto, precisa dessa ferramenta. Fala, Anderson. Mais duas perguntas. Além dos tratamentos materiais, terapias, medicamentos, qual a importância dos tratamentos espirituais no auxílio aos que estão entregues aos vícios? Bom, como foi falado, a partir do momento que você tem determinados tipos de comportamento, você atrai para próximo de você irmãos em sintonia. E quando você atrai esses irmãos, existe um processo de somatização. Então, é somada a dor e é somado também o vício. A busca pelo auxílio, o tratamento espiritual, pode aliviar isso, te ajudando a se desvincular de alguns desses irmãos. Também pode te auxiliar, te trazendo um alívio emocional, um reequilíbrio emocional, para que você consiga enxergar a possibilidade de mudança. Então, o tratamento espiritual, associado ao tratamento psicológico, associado ao tratamento físico, é de extrema necessidade. É de extrema necessidade porque nós não somos só um corpo material, ou só espírito, ou só perispírito, nós somos um todo. Enquanto estamos encarnados, nós somos tudo isso. Então, precisamos trabalhar
cada uma dessas áreas de uma forma conjunta. Então, é extremamente necessário e é extremamente útil. E aí, quando eu falo tratamento espiritual, pode ser numa igreja, pode ser numa casa espírita. Não precisa ser necessariamente, quando a gente fala tratamento espiritual, uma coisa ligada ao espiritismo. Quando eu busco esse auxílio, quando eu me permito receber esse auxílio das equipes espirituais, do meu mentor, muitas vezes eu consigo ter aquele alívio para poder olhar e falar assim, eu preciso de ajuda. Por quê? Lembra que eu falei no início que buscar o alívio não é o problema é não buscar a cura. O alívio, muitas vezes, gente, também é necessário. Porque se uma pessoa chega num hospital com dor, uma dor insuportável, ela não vai deixar um médico, nenhum enfermeiro chegar perto dela. Ela não vai deixar ninguém trabalhar essa ferida. Então, muitas vezes é preciso de um alíviozinho, leve, para que o tratamento comece. Mas o tratamento tem que começar. Então, o vício é você buscar esse alívio momentâneo para esconder a dor, para esconder a ferida. Mas muitas vezes o alívio que um tratamento espiritual traz, que um aconselhamento espiritual traz, é o ponto inicial para você buscar a sua cura definitiva. Então, não se culpem quando você se flagrar buscando um alívio. O alívio é necessário, mas ele não pode substituir o tratamento e a busca pela cura. E essa é a questão. Fala, Anderson. Acho que essa pergunta aqui vai ser para você encerrar o tema. Jesus disse, vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Jesus falava sobre como lidarmos com os nossos vícios morais? Exatamente. O que ele estava falando era justamente isso. Mas ele sabia que ele falaria isso e a gente ia pecar de novo. Ele sabia, porque ele conhece o nosso tamanho. Ele sabe exatamente as nossas limitações. Mas o que ele estava trabalhando ali em nós é a esperança, é a perseverança, é a resiliência. O que ele queria ali não era que você saísse daquele momento e simplesmente a partir de hoje eu não peco mais, mas que você saísse dali naquele momento com o pensamento voltado a tentar não pecar mais, com todo o seu íntimo voltado a tentar construir um caminho novo, mesmo que fosse para cair lá na frente de novo de uma outra forma, mas você estava buscando. Você estava buscando o não pecar mais, o não voltar para esse caminho de dor. E Jesus, o importante era isso, Jesus, ele não, pode parecer estranho, mas ele não curava. Ele trazia o alívio, as ferramentas, o conselho, para que você buscasse a cura. Porque se ele trouxesse a cura definitiva, obviamente, ninguém ia sentir mais dor depois disso. Mas muitos sentiram. Por quê? Porque receberam e voltaram a fazer tudo de errado de novo. Então, Jesus fez isso e ainda faz. Quando nós recebemos um conselho, quando a gente está lendo, né, um trecho em que fala sobre os exemplos de Jesus, ele ainda está nos aconselhando, ele ainda está nos trazendo consolo, ele ainda está nos trazendo um alívio, mas não um alívio para substituir o tratamento, um alívio para nos dar força para perseverar e encontrar a cura, porque ele sabe que a cura é uma construção pessoal, ele vai estar ali do lado, ele vai estar auxiliando, mas somos nós que vamos construir. Se Jesus nos desse a cura simplesmente, isso seria mérito dele, não nosso. Então ele nos ajuda, mas somos nós que construímos. E já chegou o momento da gente parar de buscar os subterfúgios e tentar lidar com os subterfúgios que a gente já tem, mas não com a culpa.
e sim com a resiliência. Entendendo que Jesus sabe que a gente vai pecar de novo, mas que, da mesma forma que ele falou, vai, não peques mais, ele também falou que é necessário perdoar infinitas vezes. E ele faz isso. Fala, Anderson. É que só colocar um comentário aqui, botar o privado para mim, mas podia ter sido no chat, né? Por saber que a gente iria continuar caindo, ele nos deu a esperança quando disse que bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Só um comentário. Exato. Quando a gente olha as bem-aventuranças, nós compreendemos que ele sabia. Ele reconhecia, ele ainda reconhece, obviamente, as limitações de cada um de nós. Mas ele não desistiu e não vai desistir de nós. Ele sabe que nós ainda temos um caminho muito longo à nossa frente, mas que juntos e fortalecidos pelo amor que ele nos dá, pela luz que ele nos dá, nós somos capazes e merecedores de encontrarmos essa cura. Então chegou o momento da gente parar de fingir que os vícios não existem, parar de fingir que viciado é só o outro, parar de julgar o viciado. E eu estou falando de vícios físicos e morais. Parar de apontar os erros que o outro, né, comete e começar a reconhecer os que nós cometemos. Não com culpa, e sim com responsabilidade. Compreendendo que todos esses erros fazem parte da nossa jornada de crescimento, uma vez que somos seres ainda em aperfeiçoamento. Mas que nós somos capazes, sim, de seguirmos nessa caminhada tentando outros caminhos, buscando um tratamento, buscando a cura e não os alívios imediatos. Mas precisamos também reconhecer, precisamos também compreender que o tratamento em busca da cura é gradual e pode ser lento. Por isso, nós precisamos da esperança e da resiliência. Porque se nós desistimos na primeira queda, fica complicado. Se nós desistimos na primeira recaída, fica complicado. Quando a gente pensa num vício físico, por exemplo, eu vou pegar um caso, né, um vício que é mais comum no nosso dia a dia, dentro da sociedade, do álcool, por exemplo, uma pessoa que entra, ela está decidida, ela reconheceu que é um alcoólatra, ela reconheceu que precisa de ajuda, ela busca ajuda, ela não para, ela não deixa de ser alcoólatra de um dia para o outro. Ela não larga esse vício de um dia para o outro. É um dia de cada vez. Esse é o lema do AA, não é à toa. Um dia de cada vez, por quê? Porque recaídas podem acontecer. E não quer dizer que você seja fraco, ou impotente, ou incapaz, quer dizer que você é humano. Caiu, levanta, continua seguindo. Se você cair de novo, ok, vamos começar no dia seguinte. Amanhã eu vou caí, levantei, agora o que vale é o dia de hoje. Eu vou trabalhar o dia de hoje, sem pensar no ontem e sem ficar preso ao amanhã. É um dia de cada vez. E é uma jornada longa. Longa até que você olhe e fale assim, tô curado. Isso não é mais um problema para mim. Porque o nosso problema é sermos imediatistas. Nós queremos a solução hoje, nós queremos o alívio da dor hoje. Não vai ser assim. É gradual porque é uma construção, e uma construção precisa ser colocado tijolo sobre tijolo. Então, se a dor está demais, ao ponto de você pensar em buscar um subterfúgio para aliviar essa dor, um subterfúgio que vai te trazer mais dores no futuro, busca ajuda. Busca ajuda porque você não precisa fazer essa construção sozinho. Apesar dessa construção ser sua, existem vários amigos espirituais e materiais do seu lado.
Se você já está num vício moral, num vício físico, que você acabou abraçando para tentar se livrar de uma dor, reconheça, não se culpe, busque ajuda. Nós não estamos sozinhos e não devemos sair disso sozinhos. Estamos aqui todos entre irmãos, entre amigos, por um motivo. Então, que nós possamos, a partir, não a partir de hoje, porque isso já é uma sementinha que está plantada no coração de todos nós, mas que nós possamos regar um pouquinho mais essa sementinha e ficarmos atentos aos nossos vícios e aos vícios de das pessoas que estão à nossa volta. Que a próxima vez que nós abrirmos a boca ou trabalharmos o pensamento para julgar alguém, por causa de um vício moral ou de um vício físico, que nós consigamos lembrar que essa pessoa, ela só abraçou esse vício por causa de uma dor que ela não conseguiu lidar. E que, portanto, ela não precisa do seu julgamento, ela precisa da sua ajuda. Nem que seja uma oração. Tudo bem? Apoio? Meu apoio ficou tão quietinho. Não preciso de eu complementar nada, né? A palestra... Eu agradeço a todos vocês, e já que o meu apoio saiu do mudo, agora ele vai fazer uma oração maravilhosa para encerrar essa conversa. Com certeza, estou à disposição. Vamos lá, vamos fechar nossos olhos, né? E contemplar as maravilhas que o Pai nos dá, como as palavras hoje de consolo, que nos dão a certeza de que nós estamos o tempo todo sendo consolados por esse amor maravilhoso. E assim, Pai, levamos nosso pensamento a Ti, sinal de louvor e gratidão pelas oportunidades que o Senhor nos dá a cada dia de nos tornarmos melhores. Eu peço, Pai, neste momento, por todos esses amigos que estão presentes nessa sala, que o Senhor possa visitar cada um deles, que possa abençoá-los. Peço também, Pai, por todas as pessoas que estão nas ruas, por todas as pessoas que estão encarceradas, pelas pessoas que estão hospitalizadas, Pai. Que o Senhor possa visitar a cada um e ser o bálsamo nessa noite. Que possa inspirar corações, Pai, aqui no plano material, para que possamos ser seus braços, suas mãos, suas pernas, para que possamos levar o conforto, o carinho, aquele que tanto necessita de nós. Abençoa-nos nesta noite, hoje e sempre, e que assim seja. Assim seja.